Graça e paz, queridos, amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos chegar na Tua presença, nós podemos Te louvar, nós podemos Te adorar, nós podemos ter esse momento de comunhão com os nossos irmãos. E agora, Pai, nós podemos parar e abrir a Tua palavra, que no nome de Jesus, que o Senhor Deus possa estar falando aos nossos corações e que a nossa mente, os nossos ouvidos estejam abertos para aquilo que o Senhor tem a falar a nós nesta manhã. Nós Te louvamos e Te agradecemos por essa oportunidade. No nome de Jesus, amém. Os queridos podem se sentar. Essa é a primeira mensagem do ano de 2023. E a gente pode ficar pensando assim, o que a gente pode esperar deste ano de 2023? A gente pensa assim, no começo, sempre no final do ano, a gente pega e faz um balanço daquilo que foi o ano e a gente começa a projetar coisas que vão ser para o ano seguinte. E a gente fala assim, bom, esse ano eu não fiz isso, eu não fiz aquilo outro, mas o ano que vem eu vou fazer tal coisa, e a gente começa a fazer uma lista das coisas que nós queremos fazer no começo do ano. Então a gente fala assim, esse ano eu vou fazer tal curso, esse ano eu vou entrar numa academia, esse ano eu vou terminar tal curso, ou esse ano eu vou começar tal coisa, esse ano eu vou estudar isso, ou esse ano eu vou construir tal coisa, ou eu vou viajar para tal lugar, e a gente começa a fazer planos no começo do ano que a gente começa. E quando a gente está fazendo isso, muitas coisas nós podemos colocar na nossa listinha. Mas hoje nós vamos ver algo que a gente precisa colocar na nossa listinha para esse ano de 2023. Sabe, queridos, na nossa vida nós conhecemos muitas pessoas. Se você for parar para pensar, desde quando você nasceu numa casa, naquele lugar tem alguns vizinhos e você fez amizade com aqueles vizinhos, que eram seus coleguinhas, brincavam com a gente na rua e essa coisa toda. Aí a gente cresceu um pouco mais, fomos para a escola. Na escola conhecemos um monte de pessoas. E aí a gente cresce um pouco mais, começamos a trabalhar, conhecemos mais várias pessoas. E a gente vai conhecendo e conhecendo muitas pessoas no decorrer da vida. Então muitos colegas nós tivemos, muitos, na escola, os vizinhos, nas igrejas que nós passamos, nós tivemos muitos colegas. E destes colegas, alguns se tornaram amigos. E esses amigos, tem pessoas que têm amigos de infância, e falam assim, olha, essa pessoa aqui é minha amiga há 30 e poucos anos. E você fala assim, uau, uma amizade de 30 e poucos anos, às vezes. Então, muitos colegas, poucos amigos. E destes poucos amigos, a Bíblia diz que tem alguns amigos que são mais chegados do que irmão, que é aquele amigo do peito mesmo, que a gente fala isso, né? Esse aqui é o amigo do peito. Então, de muitos colegas, temos vários amigos e temos poucos amigos mais chegados do que o irmão. Olha como filtrou, e filtrou muito. Se a gente for parar, cada um de nós conhecemos muitas pessoas, nós temos alguns amigos, mas alguns são muito mais chegados do que os demais. Mas isso não é só nós que fazemos isso. Isso aconteceu com Jesus também. Jesus, onde Jesus andava, a multidão ia atrás de Jesus. E a Bíblia diz que todo o tempo a multidão apertava Jesus. Lembra uma vez que Jesus estava num lugar e aí uma mulher tocou e foi curada do fluxo de sangue e Jesus falou assim, alguém me tocou. Os discípulos, mas Senhor, como assim alguém te tocou? Está todo mundo te apertando? Então, porque onde Jesus andava, tinha uma multidão junto com ele. Mas dessa grande multidão, 70 homens andavam mais com Jesus do que essa muita multidão. Só que desses 70 homens, 12 eram discípulos. E esses andavam com Jesus mais do que os 70, mais do que a multidão. Só que desses 12 discípulos, 3 viram coisas com Jesus que os outros discípulos não viram. Então, olha só, uma grande multidão, 70 homens, 12 discípulos e 3 discípulos que eram os discípulos
Sabe quando às vezes a gente tem uma musiquinha, né, de quando a gente é criança, de Pedro, Tiago e João no barquinho. Você vê que Pedro, Tiago e João participaram de situações com Jesus que os demais discípulos não participaram. E tinha um discípulo que deitava no peito de Jesus assim, ó, e ele tinha um relacionamento com Jesus de uma forma diferente. Você vê que João, quando ele escreve o evangelho dele, a forma como ele trata Jesus é diferente de Mateus, é diferente de Lucas, é diferente de Marcos. Por quê? Porque o relacionamento que João tinha também era diferenciado. Uma grande multidão, 70 homens, 12 discípulos, 3 discípulos bem diferenciados. Isso aconteceu com Jesus e isso acontece conosco também. E a gente vê que na história nós vimos grandes homens e esses grandes homens tinham pessoas que seguiam eles. Eram pessoas que tinham uma ideia, que tinham alguma coisa para trazer, para agregar na sociedade, e pessoas seguiam esses homens. Então, lá bem antes de Jesus, Sócrates, Platão, eles tinham seus discípulos. Eles seguiam porque eles identificavam naquela pessoa, uma pessoa que tinha uma ideia boa, e falava assim, eu vou seguir o que ele segue. Mas aí surgiu outro, Platão, e ele falou assim, não, esse daqui é mais bacana, eu vou seguir esse daqui. Então, esses homens tinham discípulos. Mas nós vemos que no meio teológico, depois de Cristo, também tiveram grandes homens. Lutero foi um grande homem e ele tinha os seus discípulos. Armínio também foi um grande homem e ele teve os seus discípulos. Calvino foi um outro grande homem e ele também tinha seus discípulos. Eles tinham uma ideia de questões teológicas e os seus discípulos seguiam eles. Todos esses mestres tiveram vários discípulos. Mas Jesus, que era o mestre dos mestres, ele também teve discípulos. Mas Jesus não queria só os 12 discípulos. Jesus queria mais, porque ele sabia que teria que continuar a obra que ele começou. E a gente fica pensando assim, qual seria os requisitos para a gente poder ser um discípulo de Jesus? O que eu preciso fazer? Às vezes a gente quer entrar numa empresa e a gente fala assim, o que precisa ter para entrar nessa empresa? Ah, precisa ter tal graduação, precisa ser formado nisso, precisa ter tal conhecimento dessa língua, tem que ter tal conhecimento desse software e tal. Se você seguir aqueles requisitos, você pode entrar no processo seletivo. E como será que seria para sermos discípulos de Jesus? É isso que nós vamos ver hoje. E é isso que tem que estar na nossa listinha para o ano de 2023, querermos ser discípulos de Cristo. Para isso, convido os queridos a abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos, no capítulo 8. Enquanto os irmãos estão abrindo, vamos ver o que está acontecendo aqui. Lembra, uma grande multidão seguia Jesus. Só que essa grande multidão seguia Jesus porque era uma multidão interesseira. Eles estavam interessados em alguma coisa que Jesus podia fazer. Eles estavam interessados na cura. Outros estavam interessados numa provisão, em coisa que Jesus pudesse fazer. Pra vocês terem uma ideia, teve uma vez que Jesus multiplicou os pães. E aí, quando Jesus multiplicou os pães, eles falaram assim, nossa, esse homem é bacana, vamos fazer o seguinte, nós vamos ficar andando com ele, porque a gente não precisa mais trabalhar. Ele dá o pão para a gente, e aí Jesus falou assim, bom, agora vocês podem ir para casa, porque agora vocês têm que continuar. Por quê? Porque senão o pessoal ia ficar seguindo Jesus, porque Jesus dava o pão para eles. Então, a multidão era interessada na cura, nos milagres, em saciar as suas próprias necessidades. Era isso que acontecia naquele tempo. E a gente pode pensar assim, será que hoje é diferente? Será que hoje a gente também não vê situações em que as pessoas vão para Cristo porque elas estão precisando de alguma coisa? E aí depois dessa coisa que elas ganharam, o que elas fazem? Bom, agora eu já consegui o que eu queria, então agora eu vou embora, eu vou seguir minha vida, e quando eu precisar de novo, aí eu pego e volto. É como se fosse um banco, que a pessoa vem, pega o dinheiro e vai embora. Como se fosse um mercado, que a pessoa vem, pega as coisas que ela quer e vai embora, e depois só volta quando precisar novamente. Isso que acontece hoje,
às vezes, também acontecia na época de Cristo. E Jesus sabia disso. Tanto é que Jesus sabia disso, que em Marcos, no capítulo 8, no verso 34, olha só o que acontece. Marcos, capítulo 8, verso 34, ele diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, olha só, então Jesus está com os discípulos e a multidão, está todo mundo ali. E aí Jesus diz assim: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Então Jesus, vendo aquela multidão enorme e vendo os discípulos, ele dá os requisitos. Ele fala assim: vocês querem me seguir? Então é o seguinte, para me seguir, eu fico imaginando se Jesus tivesse feito a pergunta e esperado uma resposta, né? Imagina se Jesus tivesse, a gente não sabe, mas vamos supor que Jesus tivesse falado assim: gente, quem aqui de vocês quer me seguir? Todo mundo, uau! Aí ele falou assim: então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu acho que muitas mãos devem ter se baixado nesse momento e devem ter pensado assim: não, mas será que é isso mesmo, tal, né? Eu fico imaginando como que pode ter sido esse momento em que Jesus disse isso. Porque Jesus, ele quer discípulos. Jesus, ele não quer admiradores. Porque às vezes as pessoas falam assim: Jesus, como ele é lindo. Jesus, como eu amo. Então, mas ele quer que você negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga ele. E é isso que Jesus propõe para a multidão e para os seus discípulos. Tanto é verdade que quando Jesus está indo embora, ele diz assim para os seus discípulos: Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, e aquela coisa toda. Você vê, ele não fala assim, ide e falai, não, ele fala, fazei discípulos. Então quando ele diz isso, é por quê? Porque é isso que interessava para Jesus, pessoas que fossem seguidores de verdade. Só que Jesus, então, ele não estava interessado apenas nas curas e nos milagres. Jesus, ele queria relacionamento. Ele queria que as pessoas realmente estivessem com ele de verdade. E não só aos finais de semana, mas todos os dias ele queria que essas pessoas estivessem com ele. E só que esse relacionamento, ele tem um preço. O relacionamento não é de graça. Não é? No mercado financeiro diz assim, que não existe almoço grátis. Porque realmente nada é de graça. Tudo tem um custo, tudo tem um preço. E o preço para sermos discípulos de Jesus, ele não é barato. Tanto é que o texto diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. São 3 coisas que nós precisamos fazer para que nós possamos ser discípulos de Cristo. A primeira delas é negar a nós mesmos. E a gente pode pensar assim: isso é fácil para a gente? Não é fácil para a gente. Porque isso vai contra a nossa natureza. Você vê que bebezinho... Eu lembro quando eu era pequeno, eu fazia parte do grupo do berçário, né? E quem cuidava, na verdade, era minha mãe. Eu estava ali junto só para poder ajudar. E aí a gente tinha os bebezinhos e minha mãe falava assim: fica de olho, hein? Porque eles mordem às vezes. se um pega um brinquedinho do outro, ele vai lá e morde a mãozinha. E por que eles fazem isso? Porque o brinquedo é dele, não é do outro. E você fala assim: olha, compartilha. Ele não quer compartilhar, é dele aquilo. E ele não quer dar para ninguém, não quer emprestar para ninguém, porque aquilo é dele. E quando ele começa a perceber que um outro está chamando mais a atenção, o que ele começa a fazer? Começa a chorar, começa a espernear, começa a derrubar as coisas para falar: eu estou aqui, gente, eu estou aqui, me vejam. Você vê, e isso é totalmente inconsciente. Ele não faz isso de propósito, com caso pensado, mas isso está na natureza dele. Todos nós fizemos isso, queridos, quando a gente era criança, tá? E a gente fica pensando assim, então isso vai contra a nossa essência. E depois, quando a gente cresce, a gente também quer continuar tendo as atenções. E a gente quer continuar tendo controle. Essa que é a questão. A gente quer continuar tendo o controle. E quando a gente desespera? A gente só desespera quando a gente perde o controle. Quando a gente está no controle da situação, a gente está de boa, não é? Quando as contas estão boas, quando a saúde está bom,
quando as coisas em casa tá bom, o que a gente fala? Não, tá tudo bem, tá tudo sob controle, não é assim que a gente fala? Mas aparece uma doença aqui, aparece umas contas no vermelho no banco, dá um problema no trabalho, você fala assim, perdi o controle, ai meu Deus, eu perdi o controle. E aí quando a gente perde o controle, a gente se desestabiliza completamente. Por quê? Porque saiu do nosso controle. Então quando nós perdemos o controle, então a situação muda. E aí você pensa assim, então a nossa natureza é, eu preciso estar no controle da situação. E se isso acontece, eu estou bem. Mas aí Jesus vem e fala assim, não, se você quer ser meu discípulo, então você tem que negar a você mesmo. E aí você pode pensar assim, como é que seria isso? Como é que eu faço isso? Bom, há muito tempo atrás, eu li um livrinho. E nesse livrinho diz que no nosso coração tem uma cadeira. E aí, nesse livrinho, ele falava assim, ó, no nosso coração tem uma cadeira. E quem senta na cadeira do coração é quem manda em todas as nossas decisões. Todas as tomadas de decisões, quem manda é quem está sentado na cadeira. E quem está sentado na cadeira do nosso coração somos nós mesmos. Então nós sentamos na cadeira do nosso coração e nós determinamos aquilo que vai acontecer. Então eu vou acordar às 7 horas da manhã. Eu acordo às 7 horas da manhã. Eu vou comer bife com batata frita. E aí eu como bife com batata frita. Eu vou sair mais cedo do trabalho hoje e vou falar que vou para tal lugar. Eu vou namorar tal pessoa. Eu vou morar em tal lugar. Eu não quero mais trabalhar aqui. Eu quero começar a trabalhar lá. Eu quero ir nessa igreja. Eu não quero mais ir nessa igreja. Eu quero ser amigo dessa pessoa. Eu não quero mais ser amigo dessa pessoa. E nós, por estarmos sentados na cadeira do nosso coração, nós ditamos as regras. Nós falamos todas as coisas que vão acontecer. Por quê? Porque nós estamos no controle do nosso coração. E nós nascemos assim. E nós vivemos assim por muitos e muitos anos. Até que chega um momento em que Jesus diz assim, você quer ser meu discípulo? Então, se você quer ser meu discípulo, então saia da cadeira e deixa que eu vou sentar na cadeira e eu vou falar para você como é que vai ser as coisas daqui para frente. E aí quando um dia você aceita Jesus, você sai da cadeira e fala assim, Senhor, pode sentar na cadeira, que agora é o Senhor que vai mandar daqui para frente. E aí Jesus senta na cadeira e ele fala assim, olha, agora você vai viver assim, agora você vai viver dessa forma, agora você não vai fazer mais isso, agora você vai começar a fazer isso daqui. E por ele estar sentado na cadeira, ele dita as regras, ele ajuda você a tomar as decisões. E começa a ser assim. Por quê? Porque agora não é mais você, mas é ele. O apóstolo Paulo, ele diz assim, que ele morreu para o mundo e ele nasceu com Cristo. Quando ele diz isso, é porque ele saiu da cadeira e ele falou para Cristo sentar na cadeira do coração dele. Só que isso, queridos, não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque nos nossos dias prega-se o quê? Eu tenho que ser feliz, eu tenho que estar bem, eu tenho que buscar a felicidade, eu preciso de riquezas, eu preciso realizar os meus sonhos, eu preciso fazer tudo isso. E às vezes nas igrejas nós vemos em que fala assim, não, você tem a promessa, determine a promessa, determine tal coisa e faça que Deus vai fazer. E a gente começa a ver essas coisas. Aí você fica pensando assim, então quem é que está sentado na cadeira quando está numa situação dessa? Esse tipo de situação que acontece no mundo, às vezes tem entrado dentro das igrejas, em que os homens estão sendo o centro das atenções e Deus está fora do centro das atenções. E aí você fica pensando assim, então quem é que está sentado na cadeira quando acontece isso? E a gente percebe isso o tempo todo. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que um dia nós aceitamos a Cristo e a gente falou assim, Senhor, pode sentar na cadeira. E aí ele vem, ele senta na cadeira. E ele começa a determinar, ele começa a falar. Só que aí vem uma tentação.
Aquela tentação daquele negócio que a gente gosta muito. E aí quando acontece isso, a gente olha para o Senhor e o Senhor fala assim, não, olha, isso daí não faz parte da vida de um cristão. Isso daí não é bem assim, a minha palavra diz assim, assim, assim. E aí você fica assim, ai, mas eu quero. E aí sabe o que a gente faz? Em vários momentos a gente fala assim, Jesus, sai da cadeira, que agora eu vou sentar. E aí eu sento na cadeira, e aí eu faço aquilo que eu quero fazer, e aí eu fico feliz, e eu acho um monte de coisa. Aí depois eu me arrependo, e eu falo assim, puxa vida, eu não devia ter feito isso. Não era assim. E aí quando acontece isso, eu peço perdão, saio da cadeira e falo assim, Jesus, você pode sentar na cadeira de novo? E aí Jesus senta na cadeira de novo. Aí passa um dia, vem uma outra situação e eu falo assim, Jesus, sai da cadeira. E aí Jesus sai da cadeira e eu sento na cadeira de novo e eu tomo algumas decisões. E aí depois eu me arrependo dessas decisões que eu tomei, peço perdão para Jesus, Jesus vem, senta na cadeira de novo. Passa alguns dias, eu expulso Jesus da cadeira, sento na cadeira de novo. E muitas das vezes nós fazemos isso. Muitas das vezes na nossa vida a gente tira Jesus da cadeira e senta na cadeira que não é mais nossa. Porque a gente um dia deixou essa cadeira para Ele. E aí a gente tem que sempre lembrar de sair da cadeira e deixar Jesus sentar aqui. Não só hoje, não só amanhã, e não só 1 hora ou 2 horas do nosso dia, mas 24 horas todos os dias da nossa vida que nós estivermos aqui. É isso que a gente precisa fazer. Isso é negar a nós mesmos. É isso que é deixar Jesus reinar em nossa vida e Ele dizer o que nós vamos fazer, como iremos fazer e quando iremos fazer. Ele determina isso. Mas essa é só a primeira parte para sermos discípulos de Cristo, mas tem mais 2 ainda. A segunda parte é tomar a nossa própria cruz. Às vezes as pessoas dizem assim, tomar a cruz. As pessoas dizem assim, aquele chefe que eu tenho, essa é a cruz que eu tenho que levar, né? Às vezes a gente fala que a cruz é o chefe, às vezes a gente fala que a cruz é a sogra, às vezes a gente pega e fala que a cruz é um patrão chato ou uma situação desesperadora que eu estou passando. Ou às vezes a gente acha que a cruz é uma doença difícil na família, que você fala assim, cruz que eu tenho que levar, né? Ou às vezes a gente pensa que é um problema na família, ou uma pessoa na família problemática, mas não é. A cruz tem a ver com propósito. Jesus tinha um propósito, e o propósito de Jesus era descer do céu, vir ao mundo e nos resgatar do império das trevas, através da cruz. Então, todos os dias que Jesus esteve aqui, na cabeça dele estava, eu preciso ir até a cruz, morrer para que todas as pessoas pudessem ser salvas. Isso passava pela cabeça de Jesus. E vocês sabem que por várias e várias vezes, Jesus teve a oportunidade de não levar a cruz. Teve, sabe qual? O diabo chegou para ele e falou assim, olha Jesus, tá vendo todo esse mundo aí? Lembrando, 3 tentações, a última, ele leva ele num lugar extremamente alto, e a Bíblia diz que o inimigo mostra todos os reinos do mundo, ele fala assim, ó Jesus, tá vendo? Eu te dou tudo isso daí, se você quiser, é seu, você não precisa morrer na cruz, eu dou para você, você não precisa morrer. Você vê, se Jesus tivesse aceitado, Jesus não precisaria ter morrido na cruz, e o propósito teria falhado. Mas Jesus fala assim, não, eu não quero essa oportunidade. Eu tenho um propósito e eu vou cumprir esse propósito. Teve um outro momento em que a multidão começa a querer aclamar Jesus rei. E Jesus fala assim, não, eu não posso ser rei de vocês aqui, porque o meu reino é outro. Eu sou rei de um outro reino que eu vim trazer aqui para vocês. Então Jesus fala assim, não. Teve um outro momento em que Pedro falou assim, não, se vierem aqui, Jesus, eu não vou deixar, né? E engraçado que foi logo no momento em que Jesus estava com seus discípulos, ele disse assim, quem que vocês acham que eu sou? Aí uns falaram assim, olha, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Moisés, outros dizem, eles vão falando os nomes, né? Aí Jesus fala assim, tá, mas e vocês? Vocês acham que eu sou quem? E aí um olha para o outro, tipo, e aí, quem é que fala? Quem é que fala? E Pedro se levanta e ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Quando ele diz isso, Jesus fala assim, opa, para tudo, quem disse isso não foi você, mas é o Espírito do Senhor que falou isso através de você. Olha só, então ele tinha acabado de ser usado por Deus. Aí passam uns minutos, Jesus fala assim, então, pois vai acontecer de eu ser preso, os soldados vão vir me pegar e eu vou ser crucificado e aquela coisa toda. E aí o mesmo Pedro falou assim, eu não vou deixar isso acontecer. E Jesus fala assim, sai daí, Satanás, porque eu vou cumprir o propósito que Deus tem para mim. Você vê, o próprio Pedro se levanta e não quer deixar isso acontecer. E quando os soldados vêm, Pedro já passa a mão numa faca, vai lá e corta a orelha do soldado. E Jesus fala assim, não Pedro, não é isso não, isso vai acontecer. E, eu tenho um propósito e esse propósito vai se cumprir. E você sabe que tem um momento em que Jesus, a própria carne de Jesus, não quer passar por aquilo. Porque quando Jesus está ali no Getsêmani, orando, e ele está suando, e ele está suando sangue. E nesse momento ele fala assim, Senhor, se for possível, afasta de mim esse propósito que eu tenho. Mas aí depois ele fala assim, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Então você vê, várias as oportunidades para que Jesus saísse do propósito aconteceram. Mas nenhuma vez Jesus aceitou essas oportunidades. Mas ele seguiu firme no propósito. Ele não desviou nem 1 milímetro do propósito dele. Até que quando ele está naquela cruz, ele disse, está consumado. E quando ele diz isso, aí o propósito de Cristo foi concluído naquele momento. E se nós queremos ser discípulos de Cristo, nós também precisamos carregar o nosso propósito. Nós precisamos carregar a nossa cruz. Nós precisamos entender qual que é o propósito de Deus para nós. Que são propósitos diferentes, são dons diferentes, são talentos diferentes, são oportunidades diferentes para que o reino dele possa ser estabelecido aqui nessa terra através de mim, de você, de cada um de nós. Nós temos uma missão a cumprir. Em Efésios, eu convido os queridos a abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 1. O apóstolo Paulo vai estar falando sobre esse propósito que Deus tem para cada um de nós. Efésios, capítulo 1, começando a partir do verso 3, a palavra do Senhor diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aí a pergunta que fica é, quando ele fez isso? Resposta, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de quem? De Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Deus tem uma vontade e é para que essa vontade de Deus seja cumprida, Ele coloca um propósito em cada um de nós, para que quando nós cumprimos esse propósito, a vontade de Deus é cumprida. Então, cada um de nós temos um propósito. E a pergunta que fica para a gente hoje é, qual propósito nós temos seguido? Nós temos seguido os nossos próprios propósitos? Porque se a gente estiver seguindo os nossos próprios propósitos, então nós estamos sentados na cadeira do nosso coração. A gente diz que a gente é de Cristo, a gente vem na igreja, a gente canta, mas nós estamos seguindo a vida do jeito que nós queremos. E às vezes Deus está falando assim, olha, eu tenho isso para você. E você fala assim, não Senhor, eu só vou na igreja, eu só vou dar o dízimo, eu só vou estar ali com os irmãos, vou ler a Bíblia de vez em quando, mas deixa eu sentado nessa cadeira aqui, tá? E aí a gente continua sentado na cadeira. E Deus dizendo, olha, mas eu tenho um plano, você quer fazer parte desse plano? E a gente fala assim, não, eu quero continuar sentado na cadeira que eu estou sentado. Quando a gente faz isso, nós não estamos tomando a nossa cruz. Nós não estamos aceitando o propósito que Deus tem para nós. Por quê? Porque nós estamos sentados na cadeira.
Nós precisamos deixar Cristo realmente sentar na cadeira do nosso coração para que Ele mostre qual é o propósito e a gente possa seguir o propósito que Ele tem para nós. E às vezes a gente pode pensar que propósito é, eu vou ser missionário na África. Isso também pode ser um propósito, mas é para um ou dois, não é para todo mundo. Nós fomos chamados para levarmos o Evangelho do Senhor onde nós estivermos, onde Ele nos levar. Então não é, às vezes a gente pensa que é uma coisa lá, não, às vezes é ali no seu trabalho mesmo, é na sua vizinhança ali, é na sua família, é na sua escola, é no lugar onde Ele te colocou. Não precisa ser do outro lado do mundo para que isso possa acontecer. Jesus nos chama todos os dias para que nós possamos tomar a nossa cruz e cumprir o chamado que Ele tem para mim e que Ele tem para você. Mas Deus é tão bom, que nesse mesmo texto de Efésios, Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Quando Deus te chama, queridos, Ele te capacita para que você possa cumprir o chamado. Então Ele não só te dá uma missão e fala assim, se vira para fazer. Ele te dá a missão e Ele te capacita com todas as bênçãos que você precisa para cumprir aquilo. Então não tem desculpa, não tem como você falar assim, não deu. Por quê? Porque Ele te coloca a missão e Ele capacita você para que você possa fazer. Porque Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Para quê? Para que nós possamos cumprir o propósito que está na vontade dEle. Mas tem um terceiro ponto para que a gente possa seguir a Cristo. E o terceiro é seguir a Jesus. Então nós negamos a nós mesmos, nós aceitamos o propósito que Deus tem para nós e então nós podemos seguir a Cristo. Só que para seguir a Cristo tem alguns pontos. O primeiro, tem que ter discípulo de Jesus, tem que ter transformação. Tem que ter transformação. Vamos abrir comigo lá em Romanos, no capítulo 12, nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Romanos, capítulo 12, verso 1 e verso 2 diz assim, o apóstolo Paulo dando orientações à igreja de Roma, ele diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de quem? Vontade de Deus. Nós fomos chamados para que nós possamos cumprir a vontade de Deus. E para isso nós temos que deixar Deus transformar a nossa vida. Mas Deus só vai conseguir transformar a nossa vida se Jesus estiver sentado na cadeira do nosso coração. Se Ele não estiver sentado aqui, nós não vamos deixar Ele transformar. Mas quando a gente deixa Jesus sentar na cadeira do nosso coração, Ele começa a transformar as nossas atitudes. Ele começa a transformar o nosso caráter. Ele começa a mudar a nossa vida. Mas além do discípulo de Jesus, ele deixar ser transformado por Deus, tem mais. Lá em Romanos, vamos no capítulo 1. Nós estamos em Romanos 12, vamos no capítulo 1 de Romanos. No capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo, ele coloca para os irmãos em Roma de que o cristão de verdade não pode ter vergonha do Evangelho. Não pode. E ele diz assim, Romanos 1,16, pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E por que ele não tem vergonha? Olha o verso 17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o Evangelho, queridos, é a boa nova. É a boa nova de que nós estávamos perdidos,
estávamos longe de Deus, mas esse Deus vem até nós, e quando Ele vem até nós, Ele paga o preço para que nós pudéssemos sair daquele reino das trevas e vir para o reino da luz e relacionar com Ele para que nós possamos viver com Ele para sempre. Essa é a boa nova e Ele nos chama para isso. Nós não podemos ter vergonha do Evangelho. Nós não podemos ter vergonha da nossa fé. Nós não podemos ter vergonha do nosso Deus. Nós não podemos ter vergonha do que Ele fez por nós. Nós não podemos. Nós precisamos ter certeza daquilo que Ele fez e precisamos estar felizes por aquilo que Ele fez e precisamos anunciar às pessoas do que Ele fez por nós e por eles também. E não termos vergonha disso. Eu lembro quando eu era adolescente, a gente tinha um professor de escola bíblica que ele falava assim que tinha os crentes 007. Os crentes 007 eram os crentes agente secreto. Então a gente estava na escola e tinha pessoas na escola que eram crentes e a gente não sabia. E aí de repente acontecia, depois assim de um ano mais ou menos, a pessoa pegava e falava para mim assim, eu sou crente. Eu falei assim, nossa, sério? Eu não sabia que você era crente. Por quê? Porque ninguém sabia que aquela pessoa ia na igreja. Então o professor falava assim que tinha os crentes 007. Coisa de adolescente, né? Mas a gente fica pensando assim, essas pessoas tinham vergonha do Evangelho. Essas pessoas tinham vergonha do Deus delas. Essas pessoas tinham vergonha da fé que elas tinham. Então, será que elas estavam sendo discípulos de Cristo de verdade? Porque o discípulo de Jesus, ele não se envergonha do Evangelho. Mas tem mais. O discípulo de Jesus tem que tê-lo como exemplo. Se você é discípulo, você tem que seguir. Olha só o que está escrito em 1 Pedro 2, 21. 1 Pedro 2, 21, eu vou ler rapidinho para os irmãos. Ele diz assim, porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Jesus deixou o exemplo para que nós possamos seguir os passos dele. E Jesus fez assim. Nós, na nossa vida, nós precisamos pensar, o que Jesus faria numa determinada situação que a gente estiver? Então imagina você estar na sua casa e aí acontece alguma coisa e você tem que tomar uma decisão. Quando você vai tomar essa decisão, você pensa assim, o que será que Jesus faria nessa situação? Aí você fala assim, eu acho que Jesus faria isso, então você vai fazer aquilo. E aí às vezes você pode falar assim, eu acho que Jesus não faria isso, então você não vai fazer aquilo. Mas às vezes você fala assim, mas eu quero fazer isso. Fala assim, então, mas se você quer fazer, mas Jesus não faria, então aí quem é que vai sentar na cadeira é quem vai determinar aquilo que vai ser feito. Porque esse faz parte daqueles momentos em que nós tiramos Jesus da cadeira e sentamos ali e determinamos aquilo que vai acontecer. Mas se nós temos Cristo como exemplo, então nós vamos deixar Ele sentar na cadeira e Ele vai tomar as decisões por nós. Isso é um desafio, né, queridos? Mas no dia a dia nós precisamos ter Jesus como exemplo. Tanto é que uma vez Jesus, ele diz assim, em Lucas 6,46. Se os irmãos quiserem abrir comigo, Lucas 6,46. Em Lucas 6,46, o contexto aqui é que essa grande multidão, os fariseus e esse pessoal todo acompanhavam Jesus. E muitos deles o chamavam Jesus de Senhor. Chamavam ele de mestre, chamavam ele de rabi e falavam assim, né? Quer dizer, colocavam ele numa situação alta e falavam assim, olha mestre, tal coisa, tal. É igual quando você chama uma pessoa muito instruída de doutor, dessa forma, tal. Quer dizer, você está colocando a pessoa num grau acadêmico diferenciado. Então as pessoas colocavam Jesus num nível de conhecimento elevado porque entendia a sabedoria e os milagres que Jesus fazia. Então eles colocavam Jesus num patamar diferenciado, chamando ele de Senhor. Mas aí nessa ocasião, em Lucas 6,46, Jesus diz assim, por que me chamais Senhor e Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então olha só, Jesus está dizendo assim, vocês estão me chamando de Senhor, mas eu não sou o Senhor de vocês. Sabe por quê? Porque eu não estou sentado na cadeira.
do coração de vocês. Quem está sentado na cadeira de vocês é vocês mesmos. Então, se são vocês que estão sentados na cadeira do coração de vocês, por que vocês estão me chamando de Senhor? É isso que Jesus está dizendo nessa passagem. E hoje, nós chamamos Jesus de Senhor. E a gente fala assim, Senhor, muito obrigado por isso, Senhor, muito obrigado por aquilo, Senhor, me ajuda em tal coisa. Nós chamamos Ele de Senhor. Mas, para a gente chamar Ele de Senhor, Ele tem que estar sentado aqui. E a pergunta que fica, Ele está sentado aqui mesmo? Dia a dia, na cadeira do nosso coração? Para sermos discípulos de Jesus, nós precisamos deixar Ele na cadeira. E a gente lê a Bíblia, é muito comum a gente ver pessoas lendo a Bíblia como se a Bíblia a gente interpretasse do nosso jeito. Então a pessoa pega o texto da palavra do Senhor e ela começa a ler, ela fala assim, eu vou ler o texto. E ela começa a ler, ela fala assim, nossa, isso daqui é bênção, olha, promessa, Senhor, eu tomo posse disso daqui, muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter feito isso por mim. E a gente continua lendo, nossa, que maravilha, tal, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E a gente começa, pelas suas pisaduras foste sarados, Senhor, muito obrigado. E a gente vai lendo. Aí chega no momento em que a palavra do Senhor diz assim, fazei morrer a sua natureza pecaminosa. A gente fala assim, não, mas essa parte aqui não é bem assim que o apóstolo Paulo estava dizendo. Na verdade, vamos ver o contexto. E aí a gente começa a dar umas desculpas nesse pedaço aqui. Aí a gente continua lendo, a gente fala assim, não, mas essa parte aqui é boa, porque olha, o Senhor prometeu que Ele vai voltar e vai nos levar para morar com Ele. Isso é bênção. E a gente vai lendo a palavra do Senhor assim, como se a gente estivesse num restaurante enorme, com aquele buffet grandão assim, em que você fala assim, bom, eu vou pegar esse daqui, não, esse daqui eu não quero. Eu vou pegar esse daqui, esse aqui eu vou pegar um pouco mais, esse aqui eu vou pegar menos. Não, aquele ali eu não gosto. E a gente lê a Bíblia como se fosse um buffet, que a gente escolhe o que a gente quer e aquilo que a gente não quer, a gente não quer. E a gente acaba fazendo dessa forma. Mas o discípulo de Jesus, ele entende que essa palavra foi Deus que deixou para nós, para que nós pudéssemos segui-la. E o seguir não é seguir o que eu quero, mas é seguir tudo aquilo que Ele deixou para nós. Então isso acaba fazendo uma diferença muito grande. Por quê? Porque se você chamar Ele de Senhor, então Ele é Senhor. E Ele determinou na palavra dEle como que Ele é e o que Ele espera de nós. Nós precisamos seguir assim. O discípulo jamais vai querer mudar uma coisa que o mestre dele falou que era para fazer, porque senão ele não é mais o discípulo. Aí ele já está tomando as suas próprias decisões e ele já tirou Jesus da cadeira e já sentou ali e já está tomando conta. Então ele não é mais discípulo mais. Agora ele está por conta própria. Então o discípulo nunca vai querer mudar daquilo que o mestre dele já deixou para ele. E ele não justifica a sua própria vontade com as coisas que acontecem. Porque às vezes a gente fala assim, mas a carne é fraca, né? Sabe como é que é? E a gente às vezes acaba falando isso. Só que a gente não pode, se a gente começar a dar justificativa para todas as coisas, a gente não muda. Mas nós precisamos deixar Cristo mudar a nossa vida. E por último, o discípulo precisa produzir fruto. Nós vamos ver 2 frutos. Um fruto está... vamos ver o que João, capítulo 15, diz sobre isso. João, capítulo 15. Você sabe que Jesus ele era muito didático. Então, quando ele explicava alguma coisa, quando ele estava falando do reino dele, ele dava exemplos para as pessoas daquela época. E naquela época ou eles criavam animais, ou eles plantavam. Era isso que eles faziam. Lá não tinha indústrias, lá não tinha mercado financeiro, lá não tinha essas coisas, terceiro setor, não tinha nada dessas coisas. Lá era o sistema agrário e o sistema de animais, era isso. Então Jesus usava exemplos que fosse o normal para eles naquele tempo. Então, em João capítulo 15, o verso 8, ele diz assim: nisto é glorificado o meu Pai. Quem está dizendo isso é Jesus. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito
fruto. Ele não diz assim, que dê um fruto ou dois, que dê um fruto de vez em quando. Ele diz assim, que deis muito fruto. E se a gente fizer isso, o texto continua. E assim sereis meus discípulos. Então Jesus diz assim, você quer ser meu discípulo? Então você tem que dar fruto. Não é fruto de vez em quando, é muito fruto. O texto está dizendo. Então nós precisamos dar muitos frutos. E nós vamos ver dois frutos, para encerrarmos esse momento, nós vamos ver dois frutos que a palavra do Senhor diz. Um deles, João estava falando com as pessoas, João estava preparando o terreno para que Jesus pudesse começar o ministério dele. Os irmãos sabem que João veio um pouco antes e ele vai preparar o caminho para que as pessoas pudessem conhecer o Messias. E ele diz assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então ele está dizendo assim, gente, vocês precisam se arrepender. E arrependimento é quando nós entendemos que nós fizemos uma coisa que entristeceu o nosso Deus. Então você não vai ficar triste porque aconteceu uma coisa ruim. Você vai ficar triste porque Deus ficou triste. O que acontece muitas vezes é assim, a gente tá lá, não pode passar no sinal vermelho. Aí a gente passa no sinal vermelho e aí tira a foto. E aí você pega e aí chega a multa em casa. Aí você só fica chateado porque a multa chegou em casa e com 7 pontos na carteira. Agora, se não tivesse chegado a multa em casa, você ia falar assim, ufa, beleza, uma a menos. Então, quer dizer, você não ficou chateado porque você passou no sinal vermelho, poderia ter causado um acidente, poderia ter atropelado uma pessoa, poderia ter vindo um outro carro. Não, você não está nem aí para isso. Você está se importando com a multa que chegou em casa, dos 7 pontos na carteira e os 500 e poucos reais que você tem que pagar. Mas você não se importou com o acidente que poderia ter acontecido, com o atropelamento que poderia ter acontecido, com a bicicleta que podia ter passado e você ter pego o rapaz da bicicleta. Você não se importou com isso. Então isso não é arrependimento, isso é remorso. Você está com remorso porque você tem que pagar a multa e está com 7 pontos na carteira. Agora, quando você fala assim, puxa, eu não devia ter passado o sinal vermelho, olha só, já parou para pensar se tivesse acontecido um acidente? Já parou para pensar se tivesse acontecido isso? Ai, Senhor, me perdoa por ter feito tal coisa. Aí é diferente. Ou seja, você está chateado não por causa de algo que você vai ter que pagar, mas pelo fato que realmente aconteceu. Nós precisamos entender que quando nós pecamos, nós entristecemos Deus. Não é a consequência do pecado que tem que nos entristecer, mas é o fato de cometer o pecado é que tem que nos entristecer. Quando a gente comete o pecado, na hora a gente tem que falar assim, Senhor, eu não devia ter feito isso. Mesmo que não tenha consequência aquele pecado, nós precisamos nos arrepender daquilo que nós fizemos, mesmo antes das consequências que os pecados venham. Por quê? Porque a gente está entristecendo Deus. Deus fez tudo para nós, queridos, tudo. E aí a gente, em vez de querer agradá-lo, a gente desagrada. Essa tem que ser a motivação do nosso coração em queremos fazer as coisas que agrada a Ele. E isso é produzir fruto de arrependimento. Mas tem outro fruto. E o outro fruto está lá em Gálatas, no capítulo 5. Os irmãos podem abrir comigo, Gálatas capítulo 5, do 22 ao 24. Sabe que esse texto de Gálatas, antes desses versos, vai estar falando quais são os frutos da carne. E interessante que os frutos da carne tem um monte, e ele vai listando vários versículos dizendo os frutos da carne, que são inúmeros frutos. E depois dele falar vários frutos da carne, ele diz no verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E ele continua, e ele diz assim, e os que são de Cristo Jesus, olha, essa palavra é importante, hein? Ele diz assim, e os que são de Cristo Jesus, eles fizeram o quê? Crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então ele diz assim,
Esse aqui é o fruto do Espírito. Só segue esse fruto do Espírito quem? Quem crucificou a carne com as suas paixões e os seus desejos. Ou seja, quem realmente saiu da cadeira e falou assim: Jesus, pode sentar aqui, e pode ditar as regras, e pode falar como é que vai ser. Só esses é que consegue seguir esse fruto do Espírito. Porque ele deixa claro, verso 24, e os que são de Cristo, esses fazem, os que não são, não fazem. E esse amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, todas essas características do fruto do Espírito, ele forma o caráter do cristão de verdade. Quando o cristão vive isso, o caráter dele fica diferente. O caráter dele fica igual ao de Jesus. Não é se vestir igual a Jesus. Não é deixar o cabelo igual ao do de Jesus. Não é andar no estilo de andar. Não, mas é o caráter. É de dentro para fora que tem que haver essa transformação. Então, quando nós produzimos o fruto do arrependimento e o fruto do Espírito, então nós podemos ser discípulos de Cristo. E você vê que o texto diz, o texto de João, voltando no texto de João, ele diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Então é a gente exercer isso daqui dia após dia. Isso é que vai mostrar realmente que nós estamos sendo verdadeiramente discípulos de Cristo. Por isso, queridos, a gente precisa lembrar que não existe coroa sem cruz. E não existe céu sem renúncia. Não vai ter. Nem o céu sem a renúncia e nem a coroa, porque a gente quer a coroa, mas tem uma cruz para passar. Nós queremos o céu, mas tem uma renúncia a fazer. O apelo de hoje é que nós deixemos de fazer parte da multidão e passemos a ser discípulos de Cristo de verdade. E isso não é somente hoje, mas vai estar na listinha para todos os dias do seu ano de 2023. E o ano que vem você vai pôr na listinha de novo, para que fique todos os dias do seu ano de 2024. E no ano seguinte você vai pôr isso na sua listinha de novo, para que fique todos os anos de 2024. E você vai fazer isso nas suas listinhas por todos os anos da sua vida. A primeira coisa da listinha do ano vai estar lá: quero continuar sendo discípulo de Cristo. E nós vamos seguir isso. E se nós fizermos isso, queridos, aí sim nós vamos estar sendo verdadeiros discípulos de Cristo, vivendo o que Ele espera de nós, deixando Ele sentar na cadeira do nosso coração. E aí sim, desenvolvendo esse relacionamento com Ele, nós vamos poder viver com Ele para sempre depois. Isso vai valer a pena. Isso já vale a pena. E vai valer a pena quando fazermos isso todos os dias da nossa vida. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor deixa na Tua palavra como o Senhor deseja que nós vivamos. O Jesus veio, nos mostrou o caminho e deixou os requisitos de como que nós devemos viver para sermos discípulos dele. No nome de Jesus, Pai, perdoa-nos pelas vezes em que nós estamos no centro da nossa própria vida, nós tomamos as nossas próprias decisões e nós não deixamos Jesus tomar o centro da nossa vida, mas nós fazemos isso. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós somos como a multidão que só vem a Ti por interesse, querendo cura, querendo bens materiais, querendo algumas coisas, e depois nós viramos as costas e não viemos mais a Tua casa e só voltamos aqui quando precisamos de novo. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós realmente seguimos os nossos próprios propósitos e não nos importamos com os propósitos que o Senhor tem para nós. E perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós dizemos que nós somos cristãos, mas nós não estamos seguindo Jesus de verdade. Nós não estamos deixando Jesus transformar a nossa vida. Nós não estamos seguindo o exemplo e nós não estamos dando frutos, os frutos que o Senhor coloca na Tua palavra.
mas que no nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje, que o Senhor Deus possa nos ajudar para que dia após dia nós possamos decidir sermos discípulos de Cristo de verdade. Sermos realmente, Pai, negarmos a nós mesmos, tomarmos nossa cruz e seguirmos a Jesus todos os dias da nossa vida. Que assim seja, Pai, não somente hoje, mas hoje e todos os dias que estivermos aqui, para que nós possamos mostrar a Ti que somos gratos por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. E por gratidão, nós queremos seguir a Ti para sempre. E nós queremos nos relacionar contigo para sempre, para vivermos com o Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, porque o Senhor é um Deus muito bom e sempre nos alerta e nos orienta de como que nós podemos viver. E que assim, Pai, possamos agradar o Teu coração, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. No nome do Senhor Jesus. Amém.